Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, esse é o relato da igreja primitiva e de como ela estava crescendo no Evangelho. Aqui está o relato que em apenas um dia, quase 3.000 almas se converteram a Deus, se entregaram a Deus. E aqui está o relato de como era a igreja primitiva, como ela vivia. Irmãos, da mesma forma que a igreja aqui foi criada, é um molde que deve ser seguido até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje, esses mesmos moldes devem ser a maneira que a igreja deve se conduzir. Infelizmente, nos nossos dias nós temos visto muita coisa, muita distorção do que é um culto a Deus, muita distorção do que é ser igreja. Mas nós precisamos voltar para a palavra, porque aqui nós encontramos a maneira correta em que a igreja deve ser igreja, como ela deve ser a igreja. E é interessante porque os primeiros cristãos, nós conhecemos a história da igreja. Ela foi perseguida, ela foi morta, o risco de ser morto era real, né? Por se dizer cristão, o risco de ser morto era real e era constante na vida da igreja. Mas o que a gente vê? Que mesmo assim a igreja crescia. E aí nós vemos alguns relatos aqui, a gente entende então por que a igreja crescia mesmo com o mundo contra ela. Ela conseguiu, o evangelho cresceu e se expandiu e atingiu o mundo, porque a igreja se manteve em certos princípios que nós devemos, então, permanecer, para que haja um crescimento saudável da palavra de Deus. Que a igreja seja uma igreja saudável e não uma festa ou um clube. Hoje tem se confundido o culto a Deus com outras coisas. A igreja, ela não é um clube. Ela não é um clube social. Por mais que nós estamos juntos aqui, mas ela não é um clube. Nós estamos aqui com uma motivação, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. E se a igreja perder o foco em Jesus, se a igreja perder o foco de por que ela existe, então a igreja perde a sua importância na terra. No versículo 42, então, mostra algumas diretrizes que a igreja primitiva mantinha e que fortalecia a igreja e fazia com que a igreja crescesse. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja crescia porque eles ouviam o que os apóstolos ensinavam. E o que os apóstolos estavam ensinando? A palavra de Deus, irmãos. Os apóstolos estavam ensinando aquilo que eles aprenderam de Jesus. Os relatos que hoje nós lemos aqui, porque temos hoje aqui impresso na nossa mão,
Os apóstolos, eles contavam para a igreja primitiva e iam dizendo, porque eles conviveram com Jesus, eles conheceram Jesus. Então, eles iam ensinando o povo aquilo que eles aprenderam de Jesus e que era para seguir. Então, nós vemos aqui que para a igreja vencer e crescer, a palavra é fundamental. E qual palavra? Essa palavra. Essa aqui é a nossa regra de fé e prática. De fé e prática. Até a nossa declaração de fé diz que nós cremos na Bíblia como a nossa única de fé e prática. Então, nós cremos no que a Bíblia diz. Amém. Isso tem que ser unanimidade em quem se diz cristãos. Crer que aqui é a verdade. E isso é uma unanimidade. Todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela é a nossa prática? Nós praticamos o que contém nela? Nós vivemos o que ela diz para nós viver? Aqui diz que a igreja primitiva, ela perseverava, ela continuava na doutrina dos apóstolos. E a igreja, para ser uma igreja que seja o que Cristo sonhou para a igreja, ela precisa viver a palavra. Ela precisa crer na palavra de Deus e ela precisa praticar a palavra de Deus. Não basta só crer. O crer e praticar o que ela diz andam juntos. Não dá para separar. Eu creio na Bíblia, mas eu não concordo com algumas coisas que a Bíblia tem. Não dá, irmãos. Ou nós cremos e aceitamos a Bíblia como única razão da nossa fé, ou tem alguma coisa errada. E aí, hoje em dia, nós vemos dentro da igreja que a palavra de Deus tem sido substituída por outras coisas. O que menos tem ênfase no culto é a palavra de Deus. Às vezes a gente vai em algumas igrejas que tem de tudo no culto. E a palavra de Deus é 5 minutos. O pregador tem que se virar para passar alguma coisa num tempo bem reduzido, porque a palavra de Deus, ela é reduzida. E eu queria dizer que, na verdade, a ênfase de todo culto deve ser a palavra de Deus. O tempo da palavra é o mais importante do culto. Por quê? Porque na hora da palavra é que nós sabemos as diretrizes que Deus quer para nós. É através da sua palavra que nós vamos, então, colocando a nossa vida em ordem da maneira que Cristo quer que seja. Mas nós temos visto que hoje a igreja não valoriza a palavra de Deus. Não tem valor a pregação do Evangelho. E é por isso que a igreja de Cristo, ela tem crescido em quantidade e tem diminuído em qualidade. Muita gente que se diz cristão hoje não sabe o que é ser cristão de verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus não é prioridade. Então, quando nós não sabemos o que Deus exige de nós, não tem como a gente colocar em prática. A gente só coloca em prática aquilo que já conhece. E uma das coisas que nós sempre incentivamos aqui na igreja é os devocionais, né? O estudo da palavra. Nós temos estudo nos sábados, porque tudo isso é para o nosso crescimento espiritual. Para que a gente venha, então, ser aquilo que Jesus sonhou que nós fôssemos, como cristãos. Então, a palavra, ela deve ser essencial no meio da igreja. Se a palavra não é valorizada no meio da igreja, existe alguma coisa errada na igreja. E quando eu falo que a igreja cresceu em quantidade e tem perdido em qualidade, nós temos uma boa reflexão para fazer diante da sociedade. Nunca no Brasil nós tivemos tantos cristãos como hoje, não é verdade? O número
dos que se dizem cristãos é muito grande hoje no Brasil. Mas qual a diferença que tem feito no Brasil? O Brasil tem deixado de ser corrupto? O Brasil tem deixado de praticar leis que agridem as ordens de Deus? Ao contrário, né, irmãos? São leis sendo aprovadas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Então, temos muito com baixa qualidade, porque não são cristãos verdadeiros. O cristão verdadeiro é aquele que dá a vida pela palavra de Deus. É aquele que luta pelo que é certo, como os cristãos aqui da igreja primitiva. Eles eram ameaçados de morte, mas a igreja continuava crescendo por causa da qualidade daqueles irmãos. Então, nós precisamos ser crentes de qualidade. A palavra de Deus, ela deve ser o norte da igreja. Se não houver palavra, tem alguma coisa errada. Aí ele fala, e na comunhão. Outra coisa essencial na igreja, a comunhão. E o que é comunhão? É realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar e agir ou sentir, identificação. Isto é comunhão. Comunhão é sentir o mesmo, é pensar o mesmo, é agir da mesma forma. Isso faz com que haja comunhão. Então, a igreja de Cristo, ela precisa agir, sentir as coisas de Deus, para que a comunhão seja normal na igreja. Comunhão é eu me importar com o outro, eu querer estar junto com o outro, eu desejar a companhia do outro. Comunhão é mais do que estar junto na hora do culto. Comunhão é saber que o irmão, ele também está aqui para adorar ao Senhor. A comunhão é essencial para a gente viver junto. E na comunhão nós aprendemos que eu com as minhas diferenças e você com as suas, nós temos algo em comum, nós sentimos algo em comum, que é o amor de Deus, que nos tornou irmãos uns dos outros. E isso nos torna uma família. E isso então faz com que você seja essencial para mim. A comunhão é uma necessidade da igreja. A igreja precisa viver em comunhão uns com os outros. Então, nós precisamos sim estar junto. E aí entra muito essa questão de, eu sou cristão na minha casa, sozinho. Será que dá para ser cristão sozinho? Se a comunhão, ela é importantíssima na vida cristã. A comunhão, ela vai nos lapidando, sabe, irmãos? Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra junto, quando nós conversamos com o nosso irmão que nos conta um testemunho e que vai aumentando nossa fé, ou quando nós precisamos, às vezes, de um abraço e aquele irmão chega e nos dá um abraço, faz toda a diferença, porque aqui na igreja, todos pensamos o mesmo, todos nós amamos a Cristo, então, automaticamente, nós amamos uns aos outros. E a comunhão, ela é essencial na igreja. E é uma das coisas também que nós prezamos muito pela comunhão, pelo conhecer o irmão, por abraçar e conhecer o irmão. Cumprimente o irmão, converse com o irmão. Porque o que a gente vê hoje? Igrejas grandes, lotadas, em que as pessoas entram, sentam, prestam o culto a Deus, levantam e vão embora. E não conversa com ninguém, e não conhece ninguém, e não tem intimidade com ninguém. Isso é comunhão? Isso é viver em comunhão? Jesus, ele vivia em comunhão com seus discípulos, ele estava junto, ele participava de tudo da vida dos seus discípulos.
Ele sabia dos problemas, ele sabia das mazelas dos discípulos, ele sabia do que os discípulos estavam passando, ele conhecia profundamente os seus discípulos. E era conhecido profundamente pelos seus discípulos. Então, a comunhão, ela precisa existir no meio da igreja. Antigamente, nós cantávamos um hino que dizia assim: eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. E é uma realidade, irmãos. A igreja, para ser igreja, ela é feita de pessoas codependentes uma das outras. Nós dependemos uns dos outros para darmos um culto que agrade a Deus. O culto que agrada a Deus é quando nós valorizamos a palavra e quando nós estamos em comunhão uns com os outros. É quando nós estamos juntos, como corpo, dando a Deus o culto nosso racional. Então, nós precisamos, sim, a igreja de Cristo precisa viver em comunhão. Precisa amar verdadeiramente. E se isso não acontece, tem algo errado. Ai, mas eu vou na igreja, mas não consigo olhar para aquele irmãozinho. Cuidado, irmão. Você está com problema. O problema não está no irmãozinho que você não consegue olhar. O problema está em você. É você que precisa mudar. Porque nós precisamos da comunhão. Nós precisamos nos amar como Cristo nos amou. Porque senão não é comunhão. Comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de pensar e agir, e identificação. Então nós nos identificamos com Cristo, mas nós nos identificamos também com o nosso irmão. Nós precisamos ter essa identificação com o nosso irmão. Isto é comunhão. E aí ele continua dizendo, no versículo, no partir do pão. O que faz parte da igreja? O que é o partir do pão? O partir do pão é o cuidado, irmãos, que a igreja deve ter uns com os outros. É saber qual irmão que está precisando de algo. E a igreja, que a igreja é quem? Nós todos aqui. Hoje tem pouco alimento ali, né? E não está sendo falado, nós estamos esquecendo de trazer o alimento no dia da ceia. Irmãos, graças a Deus, que eu saiba, não existe ninguém aqui do nosso meio que esteja passando necessidade. E eu dou glórias a Deus por isso. Mas a igreja, ela precisa ter essa visão de cuidado um do outro. No partir do pão, quer dizer, eu tenho para mim, mas eu tenho que estar preocupado se o irmão tem para ele também. Se o irmão não tiver, cada um dando um pouquinho, nós vamos suprir a necessidade do irmão. Isso é igreja. Isso é ser igreja. É quando a igreja se preocupa com os seus. Fazia parte da igreja primitiva e deve fazer parte da igreja hoje. A igreja deve levar em conta a necessidade dos seus membros. E, olha, na pandemia, nós nos alegramos muito, né? No período da pandemia, porque a igreja aqui, nenhum membro passou necessidade no tempo da pandemia. Nós ajudamos os irmãos que precisavam da igreja, a igreja ajudou os irmãos que precisavam da igreja e ajudamos muitas famílias fora da igreja. Porque entrou muito alimento. Todos estavam preocupados que ninguém passasse necessidade. Isso é ser igreja. Parece algo que não tem a ver com a nossa vida espiritual, mas tem sim, irmãos. Porque quando nós nos preocupamos com o outro, então nós entendemos o que Cristo diz, quando diz que era para nós amar uns aos outros. O amor não é demonstrado só em palavras, ele é demonstrado por atos. E quando nós nos preocupamos com o irmão que está passando por uma necessidade e a gente ajuda ele naquela sua necessidade, então nós estamos amando como Cristo ensinou que nós amássemos. Com demonstração de amor. Né? Jesus até diz, o que adianta chegar alguém pedir o pão e você falar, Deus te abençoe.
Ele vai continuar com fome, precisando do pão. Que Deus abençoe, está aqui o pão que você precisa. Isso é ser igreja. Cuidar um dos outros. Ver a necessidade do outro. Cada um faz um pouquinho, no final dá um monte. Não é verdade? Se cada um que estivesse aqui, que está aqui nesta noite, tivesse trazido 1 quilo de alimento, como estaria a mesa ali? Se cada um tivesse trazido 1 quilo, como estaria a mesa de alimento ali? Irmãos, quando a igreja não se preocupa com a necessidade do outro, é porque nós não estamos amando como Cristo amou. Nós estamos sendo egoístas. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos no nosso irmão. A igreja que Cristo ama e a igreja que é de Cristo, ela cuida um do outro. Ela se preocupa se o outro está bem. Então, a igreja primitiva, ela tinha esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado também, uns com os outros. E aí ele diz, e nas orações. Orar é essencial. A oração deve fazer parte do nosso culto a Deus. E nós, a igreja de hoje, ora muito pouco. E para nós vencer, irmãos, as lutas que vêm sobre nós, é com a oração. É na oração. A igreja primitiva, ela tinha uma ameaça real, eminente sobre ela. E era uma igreja que orava, que orava e que orava. E ela ia crescendo, crescendo, apesar da ameaça. E a igreja de hoje não ora mais. Não se fortalece na oração. E o que acontece? Ameaças pequenas têm derrubado igrejas. Porque falta a oração. A oração é a base da nossa vida cristã. E a igreja precisa orar mais. E a igreja precisa orar junto. A igreja precisa orar junto. Nós precisamos orar individualmente na nossa casa, pelos nossos problemas, mas nós precisamos orar junto como igreja. Orando pelo outro. Isso também é demonstração de amor. É quando o problema do outro te atinge e você vai clamar a Deus para que Deus abençoe o teu irmão. Isto é demonstração de amor. Orar uns pelos outros. Mas a igreja tem orado muito pouco. E a igreja primitiva nos diz que a oração é essencial na vida cristã. Nós precisamos orar mais. No versículo seguinte diz, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando se vive dessa maneira, se persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o que acontecia? Havia temor no povo. O povo tinha temor a Deus. O povo sabia que precisava temer a Deus. E acontecia muitos sinais, coisas extraordinárias no meio da igreja. Sabe por que hoje não acontece isso no meio da igreja? Porque nós não vivemos na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí nós não temos temor a Deus. E é o extraordinário, o sobrenatural, os sinais que Deus diz que nós faríamos não acontecem no meio da igreja. Jesus diz que a gente colocaria a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, que nós expulsaríamos demônios, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E ele ressuscitou mortos. Mas por que isso não acontece no meio da igreja? Porque a igreja não vive como ela deveria viver. Tem de tudo na igreja hoje. Tem dança, tem show de luzes, tem o pastor pregando com uma musiquinha de fundo para mexer com o emocional das pessoas.
E a palavra que se fala é palavra que agradam as pessoas, mas nós não temos visto Deus agir no meio da igreja. Porque Deus, irmãos, não se comove com música de fundo. Sabe com o que Deus se comove? Com o coração quebrantado e contrito. E isso move o coração de Deus. Mas uma igreja que sabe dançar, ou que tenha o melhor louvor, ou que o preletor saiba pregar maravilhosamente bem, isso não toca o coração de Deus. Uma igreja cheia do poder de Deus. É isso que falta hoje. Nós temos de tudo na igreja, menos o poder de Deus. Nós temos coisas inimagináveis até dentro da igreja, menos o poder de Deus. E nós não vemos os sinais acontecer. Nós não vemos o paralítico sair andando. E aí eu pergunto, foi para essa igreja que Jesus morreu na cruz? Nós vamos participar da ceia, foi para essa igreja que só quer ouvir coisas agradáveis, que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para que eu e você sejamos sal e luz do mundo. Que nós façamos a diferença no mundo. Mas a igreja não tem feito a diferença, porque a igreja perdeu a linha, o alicerce, oração, palavra, comunhão e partir do pão. A igreja precisa ser de Cristo, mas não só no nome, na maneira de viver. O culto que não é cristocêntrico não muda a vida e não fortalece a igreja. Irmãos, esta é uma realidade. A igreja em que Cristo não é o centro, ela não muda vidas. E aqui no texto que a gente leu, eles chegaram para Pedro e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E o que Pedro disse para eles? Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando o povo chegou para Pedro e para os discípulos, nossa, a tua pregação me tocou. E a pregação de Pedro foi dura. O que a gente faz agora, Pedro? Ele, arrependam-se. Mude de vida, abandone seu pecado, sejam batizados. É isso que é ser igreja. Igreja não é um clube. Igreja é um lugar onde nós viemos ouvir a palavra de Deus, confessar os nossos pecados e dar a Ele o nosso culto. Porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Se a igreja não tem sido assim, tem algo errado com a igreja. A igreja precisa impactar o mundo. Mas o mundo tem impactado muito mais a igreja do que a igreja o mundo. Infelizmente, a igreja tem deixado o mundo entrar nela e não tem feito a diferença no mundo. Que nós possamos voltar às bases da igreja. As bases que a igreja foi criada. É a doutrina, é a comunhão, é o partir do pão e as orações. Esta é a base da igreja. É isso que deve ser a igreja. Nós precisamos voltar para esta base, para que novamente nós possamos ver o Espírito de Deus se mover no meio da igreja e fazer aqueles milagres que fazia antigamente e que nós possamos impactar as vidas lá fora. Os dias estão se abreviando e nós estamos perdendo tempo, não sendo a igreja que Cristo espera que nós sejamos. Irmãos, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus para que ninguém te engane. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre a tua igreja. E que teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, ó Pai.
Ó Senhor, que possamos nos arrepender, Pai, verdadeiramente, e voltar, Senhor, a ter um culto que agrade a Ti, a ter uma vida que agrade a Ti, a sermos a igreja que o Senhor sonhou que nós fôssemos, Senhor. Abençoa cada um, ó Pai, e que ao participar da ceia nesta noite, Senhor, haja, Senhor, da Tua parte, um vigor, Senhor, sobre nós. Aviva-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.